Bom dia, vamos continuar o nosso culto nessa manhã e gostaria de convidar vocês a relembrar a primeira música que a gente cantou hoje de manhã, que é Estamos Todos Congregados Aqui. E essa música, ela termina com a seguinte frase: Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui. Estamos num período de exceção, estamos numa quarentena por causa do Covid, e eu convido todos os irmãos, todas as irmãs a estarem realmente dizendo: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina na minha vida, né? Que Deus possa realmente estar reinando em nossas vidas, amém? Então nessa manhã eu gostaria de compartilhar algumas experiências que eu tive durante as últimas semanas, experiências que passei com minha família e com as pessoas da igreja. E Deus tem falado comigo através dos devocionais, e é isso que eu gostaria de compartilhar com as irmãs e com os irmãos. Então, a primeira experiência que eu gostaria de compartilhar é de um fim de semana que começou num sábado, dia 28 de março, e minha filha, Aline, ela está grávida, não sei se todo mundo sabe, e ela começou a ter febre. E ela começou a ter febre no sábado. No domingo a febre ficou muito alta, ela inclusive começou a ter calafrio, começou a ter tremedeira. E como ela está grávida, a gente ficou receoso de levar no pronto-socorro por causa desse problema do Covid. Aí o Bruno e ela tentaram entrar em contato com a ginecologista, só que não conseguiram, só conseguiram na segunda-feira. E mesmo na segunda-feira ela ainda melhorou um pouco, mas ainda tinha febre, ainda tinha calafrio. E a Aline é uma mulher muito forte, ela sempre teve a saúde muito boa. Eu não costumava ficar muito preocupado quando ela tinha esses problemas de saúde, mas dessa vez eu fiquei muito preocupado. E a febre persistiu até o dia 2, até a quinta-feira. E a partir daí ela começou a tomar antibiótico e ela está bem hoje, né? Mas passei por um momento de muita preocupação dentro da família. E nesse período, no dia 1º de abril, eu recebi a notícia de que o Gilberto Miyagi, ele faleceu. Aí, logo que foi de madrugada isso, acho que a Miriam me mandou a mensagem, era lá pela um pouco mais de 1h da manhã, e eu abri umas 3 e pouco da manhã, e passaram várias coisas pela minha cabeça, porque a família Miyagi eu conheço desde que eu sou adolescente, faz uns 40 anos, um pouco menos de 40 anos que a gente se conhece. E aí eu pensei, quando eu li a notícia da morte do Gilberto, eu pensei na Miriam, né? A Miriam, ela, um pouco antes, a gente, na terça-feira, a gente teve uma reunião do gabinete pastoral, e umas 10 horas da noite depois, a Miriam me mandou uma mensagem para orar pelo Gilberto, porque ele tinha passado mal e ela e a Camila tinham levado o Gilberto para o pronto-socorro. Então eu fiquei imaginando, depois que eu li a mensagem que a Miriam mandou, eu fiquei imaginando, né, como que ela estava se sentindo. Ela ia ter que levar a notícia para o restante da família, né? E como que os pais receberiam a notícia, né,
o único filho homem morrendo assim, e ele que tocava a lanchonete. Pensei um pouco nos filhos, né, que tinham perdido a mãe no final de 2018, e pensei na Liliane, que estava cuidando do Mário, fazendo a radioterapia ainda na época, na Marisa, que tinha acabado de ser dispensada do emprego. Eu falei, caramba, Deus, que situação difícil. E aí me veio assim uma sensação parecida de quando o pastor Makoto tinha falecido. E a primeira coisa que, né, depois de eu começar a pensar nesse monte de coisa, passou pela minha cabeça foi: por que Deus? Né? E uma angústia, ela se agarrou em mim, assim, e aí Deus me deu uma passagem, que é a passagem que eu gostaria de compartilhar com as irmãs e com os irmãos hoje de manhã, que é a passagem de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A minha versão está assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E eu li esse versículo, eu falei assim: ai Deus, eu não consigo, né? Eu não consigo não me preocupar, né? Com a Aline, que estava lá tendo febre. Eu fiquei pensando no Ian, né? O Ian é o filho dela e do Bruno. E se acontecer alguma coisa com o Ian, e se isso aí for zika, né? Eu não consigo não me preocupar, né, com as circunstâncias da família Miyagi como um todo, né? Eu orei, clamei e tentei agradecer por tudo que Deus fez na minha vida, que Ele mantinha a minha vida, minha família. Eu queria de todas as formas experimentar essa paz. Só que ansiei muito por essa paz, que guardasse a minha mente, o meu coração, mas essa madrugada eu adormeci com o coração muito pesado. E aí acordei, o nosso expediente, apesar de a gente estar fazendo trabalho remoto, né, home office, teletrabalho, como você preferir, o nosso expediente está das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Então, eu trabalhei o dia inteiro com o coração bem pesado. Aí, nós jantamos meio desfalcados, que a Aline ainda não estava bem, né? E antes de dormir, eu conversei com a Helena e concluí que agora, nesse período, tem mais funerais do que casamentos. Inclusive, eu comentei isso durante o louvor, que a gente cantou agora, um pouco antes, né? E tiveram algumas mortes. O meu tio, irmão do meu pai, faleceu, né? Faz poucos meses aí. O pai da Mitty, o tio Luiz, faleceu também. A Mitty não conseguiu vir ao Brasil por causa da quarentena. A gente não pôde ir ao cemitério por causa da quarentena. E agora o Gilberto, ele falecia. E então, durante essa noite,
Eu li o versículo de novo, né? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, eu gostaria de frisar muito essa parte do versículo, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente nossa, porque nós estamos unidos com Cristo Jesus. Então, quanto da minha inquietação, ela vinha da tentativa de criar paz sob as minhas regras e não a paz de Deus. Então, aí isso mexeu comigo, né? Então, qual a paz? Que parte da paz pertence a Deus e qual parte da paz me pertence? Por isso que eu escolhi a música lá, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, né? Para sempre. Amém. E um pouco antes, essa música é baseada no final do capítulo 11 de Romanos. Então, um pouco antes de ele falar, né, porque dele por ele, o Paulo ele cita, é um hino, ele cita o seguinte: com profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são seus juízos e seus caminhos. Então, toda vez que a gente pergunta por quê, né, para Deus, ele às vezes por que eu estou falando isso? Porque quando o pastor Makoto faleceu, eu perguntava para ele: por que Deus? Por que Deus, o Senhor levou o pastor Makoto tão cedo? E Deus não nos responde. O que ele me respondeu foi o seguinte, e através desses versículos, ele responde assim: Marcos, eu gostaria de conseguir explicar por quê para você, mas você não vai conseguir entender porque você não consegue enxergar as coisas da maneira que eu enxergo. Eu, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Eu, Deus que sou, né? Ele é eternamente. Ele, né? A gente não consegue, né, apreender a realidade da maneira que ela é. Então, quando eu tento gerar paz por conta própria, o meu coração ele continua atribulado, né? Porque Deus é a fonte da paz. E o versículo fala: porque nós unidos com Cristo, né? Então a paz vem dele. A paz não é minha. Eu não consigo gerar essa paz. Por isso que é uma paz que excede todo entendimento, né? Então, como a paz vem dele, se eu me afasto dele, não. Então, se eu fico longe de Deus, se eu fico longe de Jesus, essa paz ela também se afasta de mim. Então, se eu permito que alguma coisa esconda Jesus da minha presença, se eu não consigo mais enxergar o semblante e ter a memória e a consideração por nosso Senhor Jesus Cristo, então eu ficarei perturbado ou eu terei uma falsa segurança, uma paz falsa, né? Então, de que paz nós precisamos nos proteger? Qual é a falsa paz? Né? Então, essa quarentena, ela nos torna mais humanos. Então, a gente vê que
todos os seres humanos estão suscetíveis a serem infectados pelo Covid. Não importa em que lugar do mundo, não importa se a pessoa tem alto poder aquisitivo, se a pessoa tem uma grande cultura, não importa. E uma outra coisa que a gente pode perceber, além de a gente deixar de ter aquele gosto de ser Deus, de a gente achar que, porque a nossa ciência, o nosso conhecimento, a tecnologia, a inteligência artificial e uma série de coisas que o homem desenvolve, isso não é ruim. Mas isso não substitui, né, a nossa dependência por Jesus. Então, essa quarentena ela está servindo para nos deixarmos humanos, no sentido de vulneráveis, né? Porque lá, quando o ser humano tinha menos recursos, né? Antes do Fleming descobrir a penicilina, uma infecção, uma doença generalizada, uma doença matava generalizadamente todas as pessoas que não estivessem imunizadas, né? Então nós voltamos a ficar mais humanos, mais suscetíveis à natureza. E a gente percebe que nós não temos sido bons mordomos da criação, né? O pastor Carmo, esse ano, ele pregou muito sobre a criação. E Deus falou muito com ele quando ele estava de férias no começo do ano a respeito da criação, né? Então a gente deve olhar, porque os rios, que normalmente estão muito poluídos, eles, por causa da quarentena, eles estão tendo peixe onde não tinha peixe, né? Está tendo tartaruga lá perto do aeroporto do Santos Dumont, lá na Baía da Guanabara. Ou seja, o ser humano ele faz mal para a criação. Ele não tem sido um bom mordomo da criação. Mas vamos voltar, né? Vamos falar da paz. Então, nós não conseguimos escolher as circunstâncias. Nós não temos poder para determinar as circunstâncias em que nós vamos estar inseridos. Mas nós podemos escolher o que a gente faz com essas circunstâncias. Qual é a atitude que a gente vai ter frente a essas circunstâncias. E então a gente tem uma oportunidade aqui. Você já desperdiçou alguma oportunidade? Eu desperdicei várias, né? Então você já sentiu que desperdiçou uma oportunidade? Eu sempre comento com a minha família que eu acho que a função dos pais é oferecer oportunidades para os filhos. Então, eu como pai, eu procurei oferecer as oportunidades que achei que fossem melhores para as minhas filhas. Por isso levei elas desde criança para a igreja, né? Por isso mudei de igreja temporariamente, quando eu achei que uma das minhas filhas estava mais vulnerável espiritualmente, e assim por diante. E eu sempre falo para elas o seguinte também: olha, filha, eu gostaria muito de viver a sua vida, mas é impossível. Então, cada um de nós precisa escolher o que vai fazer com a sua própria vida, as escolhas que a gente vai fazer com a nossa própria vida, e reconhecer as oportunidades que aparecem, que Deus coloca nas nossas vidas. E então, momentos de crise são momentos de oportunidades.
Essa fase que a gente tem é uma fase que pode ser uma oportunidade para a gente. Na semana passada nós celebramos a Páscoa, mas não haveria ressurreição do domingo se Jesus não tivesse sido humilhado, não tivesse sofrido, não tivesse morrido. Então, até que a gente chegue na ressurreição, nós vamos passar pela cruz. Jesus fala para cada um de nós carregarmos a nossa cruz. Nossa cruz o que é? O que foi a cruz de Jesus? Ele passou por humilhação, ele passou por sofrimento, passou por dor, um estresse tremendo a ponto de suar sangue. Então, se a gente olhar para as circunstâncias atuais, os fatos em si não são um problema. E a gente tem uma oportunidade de interpretarmos a nossa realidade e como que nós vamos reagir frente a essa realidade. Como que Deus, o que isso tem a ver com Deus, com a fé que a gente que a gente professa, e como que a gente vai enfrentar essa situação difícil. Então nós temos um desafio, meus irmãos e minhas irmãs queridos. Deixar que Cristo transforme a nossa maneira de pensar. Deixar que Cristo transforme a nossa maneira de olhar para as circunstâncias e a gente deixar que a paz que vem de Cristo, que excede todo entendimento, ela possa nos encher. Então eu desafio a você, meu irmão, minha irmã, que deixe que a paz de Cristo encha os nossos corações. E é com esse desafio que eu termino a mensagem de hoje. E vamos terminar com uma oração, amém? Paizinho querido, nós não gostamos de sofrer, Senhor. Nós não gostamos de sentir dor, de ficar doentes, mas esses momentos de crise, eles nos ajudam a crescer como seres humanos. Ajuda, Senhor, a cada pessoa a entender, não a entender, a saber lidar com as circunstâncias de uma maneira sábia. Nos ensina, Senhor, a nos colocar em oração, uma oração que vem do fundo do nosso espírito e buscar a Ti, Senhor, a ouvir o que é que o nosso Pai querido tem a falar e a nos ensinar nesses momentos de crise, Senhor. Nós ansiamos por ouvir a Tua voz, ouvir o Pai querido nos falando que nos ama, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz falando que Tu me amas, que Tu amas a cada um dos irmãos e das irmãs
que estão hoje de manhã agora congregados juntos. Então, Pai querido, dá-nos da tua paz, a paz que vem de ti, não a minha paz, a sua paz, Senhor. A paz que vem por meio do sangue, da humilhação, da dor e do sofrimento de Jesus. E que realmente isso transforme a nossa maneira de pensar, Senhor. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.